Meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar a nossa aula de serviço social e saúde indígena. É uma temática muito importante para vocês terem repertório, tá? Para vocês terem conteúdo para as provas discursivas, né? Que são chamadas de provas subjetivas, tá? E também nas provas objetivas, porque essa temática cai tanto nas provas objetivas quanto nas discursivas, tá? Eu preciso dizer isso a vocês. Principalmente mas a gente teve aí também um concurso da Prefeitura de Jacareí, do estado de São Paulo, que cobrou na sua prova objetiva a temática de atenção integral à saúde indígena. Então, é um tema importante para vocês terem repertório e porque isso está atinente ao nosso projeto ético-político hegemônico, né? Então, a gente tem aí uma luta aí pela demarcação das terras indígenas, isso é muito importante, né? Uma luta histórica que ainda tem o desafio de ser materializada, não foi concretizada. Recentemente a gente teve aí, a gente ainda está em execução a Operação Ágata de atendimento à saúde no âmbito da assistência social, de nutricional também, para essa população, tendo em vista que a gente soube aí do número de óbitos da população indígena na região de Roraima, né? Por conta dos conflitos aí com os garimpos, da poluição dos rios, né, do solo, com a exploração do minério, enfim, tem todo esse repertório aí para a gente se ligar, que está aliado aí ao nosso projeto ético-político, né, de vinculação aos interesses da classe trabalhadora e mais trabalhadora que os povos originários, enfim, não tem nem o que se discutir. Mas, assim, eu trouxe esse repertório para você levar para sua prova discursiva e para a prova objetiva também. Então, minha gente, sem mais delongas, eu vou começar com vocês falando sobre a estrutura da saúde indígena. Por quê? Porque não dá para ser uma visão superficial, tá? Eu preciso dizer a vocês que existe uma estrutura da saúde indígena, tá? Dentro do Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado esse ano, a gente tem a Secretaria de Saúde Indígena, tá? Conhecida como CESAI. A Secretaria de Saúde Indígena é o principal órgão em relação à saúde dos povos indígenas, tá? A CESAI, ela coordena e executa a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas e todo o processo de gestão do subsistema de atenção à saúde indígena no SUS, tá? No Sistema Único de Saúde. Pense que esse subsistema de atenção à saúde indígena tá para a política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, da mesma maneira que o SUAS está para a PNAS. A PNAS não tem o SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Então, na Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, a gente tem um subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Que está vinculado ao SUS, que deve observar, né, e seguir as diretrizes do SUS e estar vinculado aí, articulado com os serviços, os equipamentos do SUS, tá certo? E aí o principal órgão que vai conduzir essa política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas é o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena. Existe aí uma primazia, assim, é uma primazia mesmo, né? Pela frente de trabalho na atenção primária, tá? Então, o principal órgão aí que conduz a saúde indígena é o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena. O Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena está no âmbito nacional, responsável aí pela condução da saúde, da atenção integral à saúde. Já o Distrito Sanitário Especial Indígena estão aí no âmbito do território, tá? Atendendo a uma ou mais regiões. A gente tem o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena no âmbito nacional e os distritos sanitários especiais indígenas estão no âmbito regional, no território, em loco, coordenando os serviços de saúde, tá? Esse é o órgão que vai estar no território, de fato, que vai coordenar as ações das equipes de saúde, tá? Ele vai estar aí no âmbito aí do distrito, coordenando as ações em saúde, tá? Tá? Eu até coloquei aqui, unidade gestora descentralizada, tá? E a saúde indígena, ela é financiada pela União, tá? Os recursos são da União, considerando inclusive municípios como Roraima, a gente tem aí a maior parte das equipes, né?
um dos territórios com o maior número de equipes é no estado de Roraima, tá? E essas ações são financiadas pela União. O que eu coloquei aqui como importante para vocês? A FUNAI, tá? A FUNAI, ela é a coordenadora e principal executora da política indigenista do governo federal, tá? A FUNAI é o principal órgão, né, de defesa e promoção dos direitos dos povos indígenas do Brasil, tá? Então, dá para articular na sua prova esse órgão de colocar a FUNAI? Sim, por quê? Porque a FUNAI, ela também monitora as ações de saúde, tá? Ela é responsável por esse olhar intersetorial das políticas sociais, dos interesses, né, dos direitos dos povos indígenas. Então, um exemplo de ação da FUNAI que tem a sua articulação com a saúde é que ela monitora as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas. A FUNAI é o principal órgão aí de defesa e promoção dos direitos dos povos indígenas, tá? E aí a gente, recapitulando a estrutura da saúde indígena, o que a gente tem? No Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem a Secretaria de Saúde Indígena, que vai coordenar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, bem como, né, a gestão do subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Então, existe um subsistema, como a gente tem o SUAS para a PNS, não se esqueça disso, tá? Então, esse subsistema, ele de fato tem estrutura as ações para a saúde indígena, de assistência à saúde indígena, tá? E aí a gente tem o Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, que é responsável pela condução das atividades integral, ou seja, ele vai coordenar distritos, ele vai coordenar região ou regiões, tá? E no âmbito do território, a gente vai ter o Distrito Sanitário Especial Indígena. Eles que estão lá em loco, conhecendo a realidade do território e coordenando as unidades de saúde, as equipes de saúde que vão para as comunidades indígenas, né? Muitas equipes ficam 20 dias nas comunidades indígenas, fazendo esse trabalho contínuo, pela necessidade de estar lá cotidianamente fazendo esse acompanhamento da população indígena, certo? E não esquecer que a saúde indígena é financiada pela União. Isso é muito importante também para você levar para a sua prova, tá certo? E aí, minha gente, eu trouxe para vocês aqui referências, tá? Para nossa atuação enquanto assistente social, para tanto você ter repertório na sua prova discursiva, tanto você ter condições de responder as questões objetivas. Veja, o assistente social, ele pode estar tanto na gestão como na execução das políticas sociais da saúde pública. Você sabia disso? Sim, por quê? A gente não tem aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem, a gente não tem a Secretaria de Saúde Indígena? Então, precisa-se de analistas, né, de políticas sociais na Secretaria de Saúde Indígena, no âmbito nacional, certo? Então, existe sim, é um espaço socioocupacional para a gente enquanto assistente social, na gestão das políticas sociais, na coordenação das políticas sociais, certo? Como também a gente tem aqui no Distrito Sanitário Especial Indígena, que está no território, né? Qual exemplo que eu posso dar para vocês? São as equipes, né, de saúde da família, né? Que tinham aí o assistente social, o NASF também, Núcleo de Saúde da Família. A gente tem, então, tanto na gestão quanto na ponta, né, como a gente chama, tanto da gestão quanto na execução, as políticas sociais de saúde pública, tá? E a gente tem também, enquanto espaço ocupacional, a intersecção, né, ou a intersetorialidade com as demais políticas da Seguridade Social. Por quê? Porque na Seguridade Social a gente tem, na Previdência, considerando, né, que a Previdência Social tem cobertura, né, a sua cobertura atinge trabalhadores, né, tanto em nível igual, né, trabalhadores urbanos e rurais, né, de áreas urbanas e rurais, eles têm os mesmos direitos, né, no que tange aí a Previdência Social. A gente tem essa equivalência, né? Então, a gente pensa aí que o INSS, ele também vai atender a população indígena. Existe, inclusive,
um documento que respalda, né? Se eu não me engano, é um estatuto que respalda os direitos da Previdência Social para os povos indígenas, tá? Porque existe esse princípio constitucional, na Previdência Social de que são os mesmos direitos para trabalhadores urbano e rural. A gente tem equivalência, né, entre população urbana e rural nessa perspectiva da Previdência Social e é, a população indígena pode requerer, no âmbito da Previdência e no equipamento do INSS, seus direitos previdenciários também. E na assistência social, a gente também tem, né? O trabalho com famílias por meio do PAIF, né? No âmbito da proteção social básica, como a gente também tem na proteção social especial, no PAEF ou na alta complexidade, que tem aí a perspectiva de trabalhar o protagonismo, de fortalecer o protagonismo e a autonomia dos indivíduos e das famílias. Então, é muito importante considerar o aspecto cultural, né, o aspecto das tradições, o aspecto do território, as demandas dessas famílias, né, fortalecer os interesses desses usuários, considerando o seu lugar de fala, a sua identificação enquanto sujeito, né? Então, na política de assistência social, a gente tem também um espaço socioocupacional para atendimento aí, que também atende a população indígena. Então, veja que a Seguridade Social, ela, de fato, considera também e materializa, né, o direito à garantia, né, da cidadania para essa população. Outros espaços socioocupacionais a gente tem, como eu já falei, né, da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, tá, no âmbito aí da gestão, né, da coordenação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, tá? A gente tem a própria FUNAI, que tem um concurso agora com 21 vagas, né? Você que é meu aluno não vai deixar de fazer depois dessa aula, conhecendo essa super estrutura, né? Considerando que a FUNAI aí tem um papel importantíssimo de fortalecimento do protagonismo desses usuários no território, porque a FUNAI ela é responsável aí de fortalecer a política, né, os direitos sociais, tanto no aspecto dessa questão da demarcação das terras indígenas, quanto no aspecto aí dessa intersetorialidade com outras políticas como a previdência social e a assistência social. Então, a FUNAI ela também tem vaga, 21 vagas, não é pouca vaga. O próprio INSS é um espaço socioocupacional, tendo em vista que eu já dei esse exemplo da previdência social, e as Forças Armadas eu também coloco como exemplo. Por quê? Porque as Forças Armadas elas têm algumas ações cívico-sociais. Né? Essas ações têm um aspecto intersetorial, por exemplo, eu já participei de algumas que você tinha aí articulação com o TRE para emissão de documentos de título de eleitor, com o departamento aí, em algumas cidades, é o próprio Detran que emite o RG, mas a gente tem com essa questão com o órgão responsável pela identificação civil, né, de providenciar a documentação civil, RG, como também a gente tem aí os serviços de saúde, então com a Marinha, por exemplo, a Marinha leva muitos serviços, desde acompanhamento de pré-natal, consultas oftalmológicas, acompanhamento nutricional. Então, assim, são serviços que não creio, né? Pela minha aproximação, não creio que são rotineiros, são missões eventuais, né, por algum período de tempo. Mas também é um espaço ocupacional que faz também essa cobertura e esse atendimento à população indígena, tá? Então veja que a gente tem um leque, né, de possibilidades para atuar com esses usuários e que está muito atrelado ao interesse aí, né, ao nosso projeto ético-político hegemônico de aprofundamento, né, da cidadania, de consolidação e aprofundamento da cidadania, de garantia da justiça social, de fortalecimento, né, aprofundamento da democracia. Enfim, a gente pode falar aí da liberdade enquanto central, valor ético central, a gente pode falar de diversos princípios do nosso código de ética, mas, e de fato também, materialmente, a gente pode falar aqui de ações efetivas concretas que fortalecem o projeto ético-político. Então, ao mesmo tempo, né, a gente fortalece o nosso projeto ético-político num aspecto societário, né, de emancipação humana, como também a gente fala aí de ações que, no cotidiano, né, superam situações de risco social, né, e fortalece, contribui para fortalecer a autonomia e o protagonismo desses usuários que têm aí
essa questão da demarcação das terras indígenas é algo que hoje ainda, né, muitas lideranças indígenas, infelizmente, né, são executadas, né, porque existe um conflito de terra aí para que se explore minério, para criação de gado, enfim, a gente tem uma exploração aí desse território e os indígenas são é, parte dessa população, principal segmento dessa população, que estão aí nessa resistência tete a tete, né? Então, é um compromisso ético-político também, e também eu trago para vocês aqui no aspecto aí do nosso espaço socioeducacional, de quais oportunidades e como que de fato se dá essa prática profissional, quais são as ações, quais são os serviços possíveis para você levar para a sua prova numa discussão aí, num estudo de caso ou nas provas objetivas. Trouxe questões? Trouxe questões para vocês, tá? A gente vai fazer questões aqui deixa eu colocar aqui para baixo, vamos lá. A primeira questão, veja, que é uma questão que já traz o subsistema de atenção à saúde indígena. Veja, ele deverá ser como o SUS, né? Veja, né? Descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Então, são as mesmas prerrogativas do SUS, né? E tem que estar articulado ao SUS. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a realidade local, né? O território, as especificidades do território e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária, integração institucional. Integração institucional, a gente pode pensar no uso dos serviços institucionais? Sim. A gente pode pensar no aspecto também da participação social? Sim, tá? Do controle social, né? Do controle social por essa população, por esses usuários. Conforme o enunciado, é incorreto afirmar, veja, que a gente está falando aqui, tá? Do que é incorreto, tá? Não é o que é correto, não, tá bom? Então vamos lá para o que é incorreto. Letra A. As populações indígenas não terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. Veja, eu vou grifar aqui para você essa questão dizendo que a população indígena não terá direito. Espera aí que eu vou fazer um pouco mais destacado. Como assim a população indígena não terá direito? Aqui já desceu ladeira abaixo. O que você vai fazer numa prova? Numa prova você já para de ler aí, tá? Tendo certeza do que você leu também, tá? Mas a gente vai ler a alternativa toda. A princípio, para mim, essa é a resposta, tá? Por quê? Porque o controle social é direito de todo cidadão. E como a gente vê aqui no enunciado, o enunciado também já traz, né? Integração institucional. Eu já tenho o cheiro aí, eu digo para vocês que o enunciado ele dá o cheiro da resposta, tá? Então, vamos lá. Tais como o Conselho Nacional de Saúde, os conselhos estaduais e municipais de saúde, quando for o caso. Na verdade, a população indígena tem esse direito, né, enquanto usuário, enquanto cidadão, de participar desses espaços, tá? E a FUNAI está aí também para fazer essa defesa desses direitos à participação social, tá? Me parece que essa é a alternativa errada, mas a gente vai seguir para a letra B. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar o subsistema de atenção à saúde indígena. O que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que o financiamento é pela União, né? Então, se é pela União, essa alternativa está o quê? Ela está correta, tá? Então, essa aqui está correta. Letra C, as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, totalmente certo, em âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde. Certíssima, tá? Âmbito local, por isso que a gente tem os distritos, né, sanitários de saúde, tá? Que estão no território, tá, gente? Por isso que a gente tem a descentralização
no subsistema de atenção à saúde indígena, tá? E a letra D, o SUS promoverá uma articulação do subsistema instituído por essa lei com os órgãos responsáveis pela política indígena no país. Com certeza. Por isso que o enunciado traz aqui a questão da educação sanitária, né, contemplando aspectos de saúde, saneamento básico, tá? Então, a alternativa que está incorreta, meus queridos, é a alternativa A, tá? Essa aqui é a incorreta. E agora, vamos seguir para a próxima questão. Vamos lá. Eu vou ter que apagar isso aqui, é? Peraí que eu apago isso aqui logo. Vamos lá. Questão 2. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, tem a missão institucional de, letra A, gerenciar o sistema de saúde indígena no Brasil. Letra B, emitir relatórios socioculturais. Gente, aí você já para, tá? Você que é meu aluno. Você que é meu aluno já começa a ler a assertiva, tá? E já com essa olhar de fênix. Isso aqui não está me cheirando bem. A FUNAI vai ficar fazendo relatório? Vamos pensar bem. Preste atenção na dinâmica das alternativas. Mas está dizendo que a FUNAI, o principal órgão aí de defesa e promoção dos direitos dos povos indígenas, é responsável por emitir relatórios socioculturais para garantir aos povos indígenas o acesso aos programas sociais no âmbito do SUAS. A letra C vai dizer assim: tutelar as decisões dos povos indígenas nos órgãos públicos em decorrência das restrições acerca de suas capacidades civis para atos deliberativos. Essa aqui é a ladeira abaixo, tá, gente? No sentido de promover, de fortalecer a autonomia, tá? De representar os povos indígenas, mas tutelar não, tá? Colocando em xeque a capacidade civil. Na verdade, não é isso, tá? É no sentido de fortalecer para que esses usuários estejam ocupando esses espaços de controle social, certo? E tenham aí, estejam aí com seus direitos garantidos, tá? Letra D, proteger e promover os direitos dos povos indígenas do Brasil. Veja que é uma questão que traz a missão da FUNAI, tá? No sentido conceitual, não tá, não, é diferente de quando você pega, por exemplo, o SUAS, que ele vai estar no sentido mais operacional, tá? Porque é um subsistema. Então, veja que me parece que é a letra D, mas vamos ler a letra E. Promover os direitos dos povos indígenas do Brasil e tutelar suas decisões comerciais em outros países. Ladeira abaixo essa alternativa, tá? É, 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 essa questão aqui é uma questão para vocês olharem na hora da prova e considerar o que, que é conceitual, o que, que tem cheiro de missão institucional, tá? Com certeza é a nossa letra D, tá? Proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Tá certo? Vamos para nossa. Deixa eu apagar aqui logo. E a gente vai para a próxima questão. Próxima questão traz aqui para gente. Traz aqui para gente questão de certo ou errado. Essas questões são da banca Sebrasp. Vamos lá, então. Sebrasp traz o que para gente? O subsistema de atenção à saúde indígena deve ser financiado pela União e seu funcionamento deve ser descentralizado, hierarquizado e regionalizado. Essa alternativa está certa ou está errada? Está certíssima, tá? Certíssima. Não se esqueçam desses conceitos: descentralizado, hierarquizado e regionalizado, tá? As populações indígenas, tá? Próxima questão aqui, certo ou errado também. As populações indígenas devem ter acesso aos serviços especializados do SUS e terão direito a participar da avaliação de políticas de saúde. No âmbito do que tá essa questão da população indígena participar da avaliação? No âmbito da participação social, no âmbito do controle social. Essa alternativa também está corretíssima, tá certo? Então, assim, cai na sua prova, eu sugiro vocês a pegarem também
a prova do TJ do Espírito Santo, tá? Desenvolverem essa prova, porque fala também da questão dos direitos, da demarcação dos povos das terras, né, dos povos indígenas, que está aí no âmbito dos direitos, né, da população indígena, e fica aí como repertório para vocês sempre revisarem antes das provas, principalmente as provas de tribunais, que tem prova discursiva, porque eu sei que vocês vão arrasar, considerando aí que eu trouxe para vocês tanto a estrutura da saúde indígena, como também como que se dá a nossa prática profissional, quais são os espaços socioocupacionais, quais são as ações e os serviços de direito dos povos indígenas no Brasil. Vejo vocês então na próxima aula. Até mais!